fazer essa palestra sobre a CONCAR. Na verdade, o técnico que viria fazer a palestra é o Ernesto, né? Eu acho que vários aqui conhecem, que é um técnico com vasta experiência nessa área, poderia detalhar muito mais tecnicamente do que eu vou fazer aqui, mas ele está num evento no exterior da Inspire, e aí eu vim falar aqui no lugar dele. Então minha fala vai ser um pouco mais institucional do que técnica, do que a fala anterior, mas eu acho que nunca, apesar de chover um pouco no molhado, nunca é demais falar tanto da CONCAR como da INDE, né? Principalmente da INDE, porque na nossa leitura do Ministério do Planejamento, é uma ferramenta bastante poderosa para o planejamento e monitoramento das políticas públicas, e infelizmente o governo ainda usa muito pouco. Então, assim, eu sei que para muita gente aqui eu vou ficar chovendo no molhado, falar novamente da INDE, mas para a gente é importante estar sempre frisando a importância da INDE, porque é uma ferramenta realmente muito importante para o governo no seu planejamento. Pode passar. Então, eu vou falar rapidamente sobre a CONCAR, né, principalmente alguns trabalhos que a gente desenvolveu no último ano, porque acho que a CONCAR como um todo já é de conhecimento. Falar sobre a INDE e vou falar sobre um documento que o Ministério do Planejamento está desenvolvendo, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que a pretensão nossa é entregar para o próximo presidente um documento chamado Planejamento do Desenvolvimento Nacional Equilibrado, que é uma obrigação constitucional do artigo 174 da Constituição. E aí vai conter essa estratégia e todos os planos setoriais, Plano Nacional de Saúde, Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Saneamento, para que quem entre no governo no próximo mandato saiba que o país não parte do zero na área de planejamento, que já tem muita coisa feita, que o que precisa é implementar, né? Porque planejar a gente planeja, agora para implementar o que a gente planeja, que é o nosso grande calo, né? Então pode passar. Então a CONCAR, como é do conhecimento de vários aqui, né, a Comissão Nacional de Cartografia, ela é presidida lá pela Secretaria de Planejamento, pelo Ministério do Planejamento, e tem como Secretaria Executiva o IBGE. Então a gente se reúne 2 vezes por ano, né, a plenária da CONCAR se reúne 2 vezes por ano, mas tem os comitês técnicos que estão sempre se reunindo. Pode passar. Os principais trabalhos da CONCAR, né, assessorar o ministro. Eu vou destacar e homologar os padrões para as INDES, né, e as normas para cartografia nacional, já que o que é decidido ali no âmbito da CONCAR deve ser seguido por todos os órgãos públicos na hora de fazer a sua cartografia. E coordenar a Política Nacional de Cartografia, que é um trabalho que a gente tem feito nos últimos anos. Pode passar. Então, o principal desafio da CONCAR é realmente consolidar o uso da espacialização na ação pública. Então, assim, a minha história no governo federal foi muito mais na área de saneamento. Então, eu trabalhei na FUNASA, que trabalha com os pequenos municípios, trabalhei no Ministério da Cidade, que trabalha com os grandes municípios. E espacializar isso é muito importante. Espacializar a ação governamental nessa área de saneamento é muito importante. E posso dizer a vocês, tanto na FUNASA como no Ministério da Cidade, a gente não fazia isso. Espero que esse tempo que eu esteja de fora lá, o pessoal tenha avançado nisso. Mas a gente não tinha essa capacidade aqui no governo federal de permitir essa espacialização, de ver, por exemplo, onde a gente coloca uma estação de esgoto e a influência dela naquele corpo hídrico que ela está sendo alimentado, então, onde ela está sendo jogado, era uma dificuldade que a gente tem, e a gente acha que com o trabalho da CONCAR e da INDE, o governo tem conseguido já alguns avanços, como eu vou mostrar um pouco na frente, mas ainda muito pouco em relação ao que a gente precisa e pode. Pode passar. Então, assim, o que é que a gente tem trabalhado na CONCAR, né? Eu acho que é mais importante falar do que ficar apresentando a CONCAR. Primeiro, está tendo um amplo debate na CONCAR sobre a Política Nacional de Geoinformação.
é a base, né? A gente tem de ter uma política. O que a gente tem hoje é desatualizada em relação, é um decreto-lei, é desatualizado em relação às novas ferramentas que se existem. Então, tem sido um amplo debate com a participação de todos esses órgãos aí. O Ernesto que coordena esse grupo, então, eu participo com ele lá das discussões de vez em quando. Então, esse para a gente é uma das atividades mais importantes da CONCAR, né? Porque realmente é a base do que se vai fazer de geoinformação para o país nos próximos anos. Pode passar. A outra atividade que está em curso na CONCAR, que eu acho que vale a pena destacar aqui, até porque tem muita gente de órgão federal aqui, de órgão público, é a elaboração de estratégia para a aquisição conjunta de insumos de sensoriamento remoto. Na verdade, imagem, né? Então, a gente está com um TR já pronto, um termo de referência pronto, foi discutido nesse comitê aí da CONCAR, no CISE, foi aprovado pela plenária da CONCAR. Então, a proposta é que o governo faça um registro de preço para a compra de imagens de satélite, aí tem lá diversas bandas, diversas configurações, e tem uma inovação nessa que a gente compra que a gente está fazendo agora, que é a compra o acesso ao acervo do fornecedor. Então, assim, a gente também, foi uma coisa que a gente trabalhou bastante lá Opa, agora subi demais. A gente trabalhou muito lá na CISE. Então, a gente vai comprar tanto imagens inéditas, tem um registro de preço para imagens inéditas programadas, como tem um registro de preço para acesso ao arquivo do fornecedor. Então, assim, para a gente, isso é muito importante, porque a gente teve uma experiência em 2015 e mostrou que teve uma redução muito grande no custo da aquisição dessas imagens. E a outra grande sacada da aquisição dessas imagens é que uma imagem comprada pelo IBAMA vai ficar disponível para todo mundo. Uma imagem comprada pelo INPE vai ficar disponível para todo mundo. Então, esse é um ponto que a gente gostaria que vocês levassem para discussão dentro dos órgãos, porque na outra compra a gente teve alguns problemas de superdimensionamento de compra e acabou tendo alguns problemas com o fornecedor. Mas é uma coisa que a gente pretende avançar bastante agora. As outras duas, pode passar, atividades que estão sendo... aí é um exemplo, né, de utilização dessas imagens. Aí são torres eólicas que o BNDES financiou, e ele acompanhou muito a instalação via as imagens. Aí para vocês aqui é detalhe isso aí apenas. Pode passar. Então, a gente tem trabalhado também nesse grupo aí de integração das componentes verticais, terrestre e marítima, né, que é muito importante para a atividade de gerenciamento costeiro. Então, tem um grupo lá conduzido pelo MMA, junto com a Marinha, que é o GERCO, que é fundamental a parte desse trabalho para eles. Tem a questão da INDE, que a gente está trabalhando, né, que é o aperfeiçoamento da estrutura da INDE, eu vou falar um pouco mais na frente, pode passar. E tem também a produção produção normativa, elaboração e atualização de normas. Esse ano a CONCAR lançou uma norma, lá eu não me lembro o detalhe dela aqui, mas esse ano saiu, vocês podem olhar no site lá da CONCAR, teve uma norma nova lançada lá. Pode passar. Pode passar. Então, assim, sobre a INDE, como eu estava dizendo, né, é uma ferramenta que a nossa leitura lá é que ainda é muito subutilizada no governo federal, né? É claro que é uma ferramenta que tem problemas. A gente recentemente repassou um recurso para o IBGE para que avancem algumas utilidades, algumas facilidades aí da INDE, mas é uma ferramenta que a gente acha que, no planejamento principalmente, é muito útil. Entendeu? Assim, a gente pode cruzar diversas camadas aí de informação e gerar informações úteis para o planejamento. Então, são múltiplas fontes de entrada de dados e múltiplos usuários, né? O nó central fica no IBGE, e cada órgão tem seu nó. E aí, naquela velha história de casa de ferreiro, espeto de pau, o Ministério do Planejamento só agora está fazendo o seu nó, né?
A gente não tinha ainda um nó no Ministério do Planejamento, mas a gente agora está tentando desenrolar o nó. Está tentando desenrolar esse nó aí. Temos um grupo interno lá do Ministério do Planejamento agora só trabalhando na implementação do nó do Ministério do Planejamento. Até porque a gente tem a SPU, tem a SDI, tem várias informações geoespaciais que são importantes estar disponíveis para o público. E ali são as camadas, né, que a INDE pode gerar, pode passar. Então, aqui eu acho que é detalhe, não precisa ler isso aqui. O decreto é como a Ernesto fala, né, o decreto do número da besta, que estabeleceu a INDE, mas todos os normativos dele estão lá. Pode passar. Pode passar. Aqui também não precisa ler, é só questão de dados aí. Tá, então aqui já são alguns sistemas que trabalham com a INDE, né? Então, da Receita Federal, da Gestão Fundiária, o Cadastro Ambiental, todos eles foram sistemas desenvolvidos nos padrões preconizados pela INDE. E tem várias outras instituições públicas que possuem dados geoespaciais em sistemas próprios, mas que também conversam com a INDE. Pode passar. E aqui são exemplos, né, de como a gente pode usar a INDE. Então, por exemplo, a gente pegou ali o número municipal de óbitos por dengue e colocou o UBS e UPA. Talvez o mais um cruzamento importante que a gente pudesse fazer aí era a questão da dengue com abastecimento de água. Porque a gente sabe que um dos grandes proliferadores do mosquito da dengue é a pessoa ter a necessidade de armazenar água em tonéis, baldes, como aconteceu em São Paulo na crise hídrica, a dengue estourou lá, explodiu. Por quê? Porque você tem que... Então, fazer um cruzamento da onde tem dengue com os investimentos, tanto federais, estaduais, municipais, em abastecimento de água, é um cruzamento bem interessante que a INDE proporciona fazer. Pode passar. Pode passar. Aqui é um que o pessoal fez na época de malária com os empreendimentos do Pacto em Saneamento Básico. Da mesma forma da dengue, malária se dá muito em regiões onde tem lagoas, porque o mosquito fica naquela região ali. Então, em alguns lugares, o certo é drenar aquela lagoa, fazer a drenagem daquela lagoa, que ambientalmente não é o ideal, mas na área de saúde acaba trabalhando um pouco com isso. Então, é outro tipo de cruzamento que pode ser feito, pode passar. Aqui é buscar sinergia entre os investimentos federais e os estaduais, que é uma coisa que a gente também está engatinhando no governo, né? A gente trabalha lá com o PPA, a gente vê a dificuldade de conseguir casar o PPA federal com os PPA estaduais. Então, assim, procurar essa sinergia que o georreferenciamento, o geoprocessamento permite, é importante a gente fazer. Pode passar. E aqui é mais sobre a questão de comparar e sobrepor camadas de informações de instituições de temáticas diversas, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Por exemplo, hoje, você demarca terra para quilombola, você demarca terra para reforma agrária, você tem as florestas nacionais, você tem as áreas de proteção. Então, tem um local onde possa permitir esse cálculo, se tem área sobreposta ou não, é importante, e a INDE, se bem alimentada, né, se bem trabalhada, permite isso. Pode passar. Então, sobre INDE conquer isso, falar rapidinho aqui sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? É um documento que a gente está fazendo com uma visão de 12 anos, então pretende perpassar por 3 governos e tenta trazer orientações, desafios e orientações para o Brasil no próximo ano, nesse período. Assim, uma coisa que eu acho interessante, eu participei muito da elaboração desse documento, é que a gente não teve nenhuma preocupação em julgar o passado, em saber que se o governo Fernando Henrique, se o governo Lula, se o governo Dilma, se o atual governo Temer, se está implementando política assim ou não, assim assado, está certo ou está errado. A gente procurou sempre olhar para frente. Então, a economia digital, bioeconomia, essas questões estão muito mais fortes no documento do que ficar tentando fazer uma retrospectiva do Brasil.
A gente tem, sim, um capítulo de diagnóstico, que é um capítulo que a gente chama de Onde Estamos, que a gente está trabalhando, acho que com 20 indicadores, a gente está agora na fase de revisão, não sei se vai ficar com 20 ou 21, onde a gente analisa os números, não a atuação governamental para aqueles números. Então, assim, quem não conhece ainda, é bem interessante dar uma olhada nesse documento, a gente está na fase final de revisão, e ele é alicerçado, pode passar, a lógica dele é o seguinte, como eu falei com vocês, na Constituição, no artigo 174, fala do planejamento de desenvolvimento nacional equilibrado. E a gente já tem no país hoje uma gama muito grande de planos nacionais, setoriais e regionais. Na biblioteca do Ministério do Planejamento, a gente colocou lá recentemente 160 documentos, entre planos nacionais e políticas nacionais. Então, quem tiver interesse na biblioteca do Ministério do Planejamento, a gente tem na biblioteca digital 160 documentos sobre planos nacionais e políticas nacionais. E uma percepção que a gente tinha é que esses planos estavam muito soltos. O plano de recursos hídricos não conversava com o de saneamento, o de recursos hídricos não conversava com o de energia, então cada setor fazia seu plano olhando a sua necessidade. Então a intenção da estratégia é tentar pelo menos mostrar, de uma forma geral, para o governo, para a sociedade também, que existem coisas que têm de ser olhadas em conjunto, que precisa ser trabalhado em conjunto. E isso tudo, tanto a estratégia como os planos nacionais, se a gente não conseguir refletir no PPA, o governo não atua. Porque, assim, quem orienta a elaboração da LOA é o PPA. Então, se no Plano Nacional de Educação tiver lá uma meta e no PPA não tiver um correspondente àquela meta, um programa, uma meta, um objetivo que faça aquela meta acontecer, aquela meta não vai acontecer. Pelo menos pela atuação do governo federal, porque a atuação do governo federal é via LOA. E para estar na LOA tem de estar no PPA. Então, uma mensagem que a gente passa que é muito importante, o ano que vem é ano de elaboração de PPA, que toda essa questão que a gente está discutindo aqui de software livre, geoprocessamento esteja presente nos programas dos ministérios no PPA, porque senão não acontece. Pode passar. E aqui falar rapidamente, a estratégia é montada em cima desses 5 eixos. Social, econômico e ambiental, que são 3 eixos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, e o eixo institucional e o eixo de infraestrutura. Tá. O institucional entra muito aí porque a gente sabe que a atuação governamental precisa melhorar e melhorar bastante. Não só para prestar melhor serviço público para a sociedade, mas também para permitir uma maior participação da empresa privada na infraestrutura nacional. A gente precisa melhorar o ambiente de negócio no país. Então, assim, o tempo que se gasta para abrir uma empresa no Brasil ou fechar é infinitamente superior ao tempo que se gasta lá fora. Então, a gente tem alguns indicadores de competitividade global aí na estratégia que mostra como o Brasil está ruim nisso. E essas palavras que estão ao redor aí são as palavras-chave de cada eixo. Então, assim, a estratégia ela parte do artigo 3º da Constituição, que são os objetivos fundamentais da República. E lá fala de um país mais justo e igual. Então, a gente acha que, no social, o que a gente tem que trabalhar muito é a igualdade de oportunidades. Dar a mesma igualdade para todos. Sim, sem nenhum desmérito à questão da meritocracia, mas o Brasil precisa muito ainda dar igualdade igualdade de oportunidade para todos. No econômico, a gente entende que o que precisa muito é melhorar a produtividade da economia brasileira. A economia brasileira ainda está com uma produtividade muito baixa quando comparada ao restante do mundo. Então, a maioria das orientações, desafios de orientações, estão voltados à produtividade. No institucional, a gente precisa muito melhorar a nossa governança, né? Para isso que eu falei, tanto para melhorar a nossa prestação de serviço para a sociedade, como melhorar o ambiente de negócio. No infraestrutura, a competitividade brasileira é baixa e muito isso se deve à infraestrutura carente que a gente tem. Então, mesmo nas regiões mais desenvolvidas do país, como o Sul, Sudeste, a infraestrutura ainda é muito aquém. A gente também, recentemente, 2 meses atrás, 3 meses atrás, passou pela greve de caminhoneiro.
o que mostra como o país é dependente de um modal só de infraestrutura, de um modal só de logística, então a estratégia trabalha com isso. E no ambiental, a parte de sustentabilidade, né? Não adianta nada você fazer isso tudo se você vai degradar e vai acabar com o meio ambiente. Então, a mensagem que a estratégia tenta passar é essa. Pode passar. Indo para encerrar, aqui são exemplos de orientações que estão na estratégia, eu acabei não mudando o nome ali, são exemplos de orientações que estão na estratégia que casam muito com essa preocupação de geoespacial e de software livre, né? Então, a gente entende que o planejamento do setor de transporte tem que ser articulado com vários setores, construir um sistema de ciência, tecnologia e inovação mais aberto, incentivar o desenvolvimento da economia digital. Então, são coisas que casam aqui com o objetivo do seminário. Pode passar. E, por fim, eu peguei exemplo de 4 ferramentas que a gente tem usado lá no Ministério do Planejamento, que trabalham com software livre, né? Então, essa aí é a ferramenta que a gente usou para a consulta da estratégia, para a consulta pública da estratégia. É uma ferramenta que foi desenvolvida pela equipe do Congresso Nacional e é baseada em software livre e permite uma interação fantástica pela sociedade. Tudo que uma pessoa escreve, todo mundo vê. E isso enriqueceu bastante a consulta pública. Pode passar. Outro sisteminha que a gente tem usado, que também é baseado em software livre, é o PPA Cidadão. Então, aqui permite que a sociedade acompanhe o monitoramento e avaliação do PPA e conheça o PPA. Também foi todo baseado em software livre, esse sistema. Para a gente é fundamental, né, essa questão da participação da sociedade, não só no momento de planejar, mas principalmente no monitoramento e avaliação. Pode passar. Outro sistema, aqui não é todo em software livre, mas usa o PostGRI, é o CIOP. E aqui tem uma coisa que vocês falaram na última palestra, acho que até você no finalzinho, que eu acho que é importante destacar. Quem tem desenvolvido tudo isso aqui é a equipe própria do Ministério do Planejamento, né? Então, a gente tem uma carreira de TI lá que tem desenvolvido. A gente tem dependido cada vez menos de consultores, a gente tem desenvolvido cada vez mais as questões com o nosso corpo técnico próprio. Então, o CIOP é o sistema principal, né, de planejamento e orçamento do país e utiliza o PostGRI lá na sua ferramenta. Pode passar. E o GovData. O GovData é importante destacar, porque é uma questão que está crescendo muito no governo, é a avaliação de políticas públicas, né? Devido à crise, a gente precisa avaliar as políticas para melhor alocar o recurso. E o GovData também foi desenvolvido a partir de um software livre. E a gente já tem usado bastante para fazer cruzamentos. Aí. É outra ferramenta que seria bem interessante os ministérios se apropriarem, principalmente os ministérios da área social, porque permite cruzamentos diversos aí dentro, de bases que têm acesso restrito, estão aí dentro, basta preencher alguns formulários, então os ministérios da área social. E outra coisa, barateia muito o custo. Então, você pedir para fazer um cruzamento de base de dados no DataPrev ou no SERPRO é muito caro, mas muito caro. E pelo GovData, o Ministério do Planejamento está bancando, subsidiando boa parte disso. Então, o GovData é coisa assim de 10 vezes menos do que os ministérios gastam hoje pedindo o DataPrev e a SERP para fazer. Então, assim, era isso que eu tinha de falar. Desculpa aí pela fala mais institucional, né, porque realmente o técnico que viria falar que o Ernesto está em uma missão internacional não pôde falar, mas eu acho que seria importante passar essas mensagens para vocês aí de atividades que o Ministério do Planejamento tem desenvolvido. A gente não podia perder essa oportunidade aqui. Muito obrigado.